Então, como eu estava falando, tem um livro, que é esse aqui, ó, Da Criação ao Dilúvio, da editora Paulus, e ele vai trazer várias visões, né, sobre a criação do mundo, sobre o dilúvio, vai falar sobre as várias perspectivas, né? Deixa eu botar aqui, ó, esse livro aqui, ó, né, Da Criação ao Dilúvio. E aí ele faz um paralelo entre o texto bíblico e as outras culturas, e vai apresentando as semelhanças e diferenças. Para a gente, isso é relevante, pois nos ajuda a entender, né, como que o texto é construído, né, e entender o seguinte: a Bíblia, ela não é um livro de arqueologia, ela não é um livro de história, ela é um livro de fé. Então, o que a Bíblia quer nos apresentar? Quer nos apresentar que o Deus judeu foi ele quem criou o mundo, ponto final. Né? Não é dizer que o mundo foi criado em 7 dias, ou que primeiro veio, né, a luz e depois o sol, ou que o homem veio primeiro que a mulher. Não, não é dar detalhes disso, mas é mostrar que o verdadeiro Criador, né, o Deus dominante, é Yahvé, ou Elohim, dependendo do texto, né? A gente vai ver isso depois. Que na cultura babilônica, por exemplo, falava-se que os deuses babilônicos, os deuses persas, é que haviam criado, né? O sol, a lua, eram deuses para esses povos. E quem criou o sol e a lua? Foi Yahvé. Então, o judeu, né, está muito mais do que mostrando como foi, ele está querendo defender a sua fé. Ele está construindo, né, uma defesa de fé, né, em cima daquilo que ele entende, em cima daquilo que ele crê, tá certo? Então, a importância de saber lidar com essas informações é para nos ajudar aí a construir, né, como lidar com isso. Muita gente fala assim: ah, e os dinossauros existiram ou não? Porque a Bíblia não fala de dinossauro. A Bíblia também não fala dos neandertais, né? A Bíblia não fala do homem, né, primitivo. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de arqueologia. A preocupação da Bíblia não é essa, né? Não é desvendar os grandes mistérios da história. É, sim, nos apresentar a fé, né, de um Deus criador, de um Deus soberano, né, em relação aí ao Antigo Testamento, de um Deus que está acima de todos os povos e deuses, né? Vamos lá, vamos seguir. Beleza? Perguntas, dúvidas, reclamações? Então, quem cala, consente. Vamos lá. Vou pegar a última frase aqui. Como dissemos, essas histórias iam sendo passadas oralmente de pai a filho, nos santuários, né? Acontece que nem todos iam para os mesmos santuários, o que motivou a existência de pequenas diferenças na catequese, no ensino, né, do norte e do sul, né, em relação a Israel. A tradição do sul foi chamada de javista, pois Deus era tratado sempre como Javé. E a do norte se chamou eloísta, porque Deus era tratado como Eloi, ou Elohim, né, dependendo do texto. Disso aqui, gente, a gente vai estudar depois sobre a tradição javista, sacerdotal, deuteronomista e eloísta. Essas tradições ou documentos, né, primeiro surgiu a teoria de que eram documentos, depois veio a teoria de que eram tradições, elas vão apresentar o processo de formação do Pentateuco, né? Então, você tem esses grupos de pessoas, cada um com a sua característica, né? Cada um aí com os seus objetivos, narrando essas histórias. E um detalhe: essas histórias foram compiladas durante o primeiro cativeiro babilônico, certo? Então, por isso, essa diferença de norte e sul, né? Então, Israel está sob o domínio babilônico
E para poder defender a sua fé, né, para não se perder dentro da cultura e da religiosidade babilônica, eles começam a transmitir o que creem. E depois eles começam a escrever o que eles creem. Daí vai surgindo o Pentateuco e os outros textos do Antigo Testamento. Tá certo? Seguindo aí. A tradição oral existiu até os tempos de Davi, quando foi escrita a tradição já vista. Meio século depois, foi escrito também a Eloísta. Por volta de 721 a.C., na época da divisão dos reinos, quando Samaria foi destruída pelos assírios, muitos sacerdotes do norte fugiram para o sul e levaram consigo a sua tradição. A partir de então, as duas foram compiladas num só escrito. Falamos das duas tradições, uma do norte e outra do sul, mas não existiam apenas estas duas, que são as principais. Há ainda a deuteronômica, encontrada casualmente em 622 a.C., por pedreiros que trabalhavam num templo, corresponde ao livro de Deuteronômio da Bíblia atual. Após esta, surgiu a sacerdotal, nova compilação das catequeses antigas de Israel, datada do século IV a.C. Ao fim, estas 4 tradições foram combinadas entre si e compiladas em 5 volumes, dando origem ao Pentateuco da Bíblia atual. Tá certo? A partir de Josué, a tradição continuou oral, para ser escrita somente por volta de 550 a.C., e foram escritas do modo como o povo contava. Por isso, não se pode dar a mesma importância histórica aos fatos descritos nesses livros em relação a outros posteriores, pois alguns fatos narrados foram baseados na tradição popular, enquanto que outros foram baseados em documentos de arquivos, né, os anais do reino. Este é um grande desafio para os estudiosos e também uma fonte de divergências. Pensa o seguinte, gente. A gente tem 2 relatos sobre o dilúvio, né? A gente tem relatos diferentes sobre como Moisés, né, se ele viu ou não a Deus. A gente tem 2 relatos da criação. Tudo isso quer dizer o quê? Você pegou várias histórias, várias percepções e foram juntadas num só documento. Ah, a Bíblia está mentindo e tal. Quem fala isso não conhece o processo de formação da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de histórias, é uma coleção de livros, é uma coleção de tradições que são diferentes, tradições desenvolvidas em épocas diferentes, em momentos diferentes. Então, vão ocorrer percepções diferentes, tá certo? Quando a gente vai tendo contato aí com o estudo da Bíblia, é importante perceber isso, tá? A gente vai desenvolver, obviamente, essas ideias melhor, tá certo? Ao longo aí do curso. E aí, na apostila, vem aí uma divisão dos livros, né? Pelo que seria aí o gênero literário, a gente vai falar sobre isso, né? A Bíblia, ela possui gêneros literários, cada livro aí é escrito, né, dentro com vários gêneros, né, ou dentro de um gênero maior. Por exemplo, o livro de Apocalipse, né, a apocalíptica judaica é um gênero literário, que não quer falar sobre a adivinhação do futuro ou o fim do mundo, né? Ela fala de eventos usando símbolos, imagens, mas é uma espécie de linguagem cifrada, né, codificada. Mas não é um livro de terror, muito pelo contrário, é um livro de esperança, né? Então a gente tem aí, né, o Pentateuco, os livros que são considerados poesia, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Alguns colocam poesia e outros separam também como sabedoria.
o livro de Provérbios e de Eclesiastes, eles estariam, né, dentro do gênero literário sabedoria, que são livros que falam sobre como lidar com a vida. Você lê Provérbios e Eclesiastes, a ideia é essa, né? Livros históricos ou história, não necessariamente que narram os eventos exatamente da forma como aconteceram, mas são livros que narram, né, histórias, momentos, né, cada um da sua forma. E o livro dos profetas. Nós temos os profetas maiores e menores. Por que profetas maiores e menores? Maiores, porque eles são maiores do que os menores. É só isso. É só pelo tamanho do livro, entendeu? Não tem diferença nenhuma a mais, né? Então é profeta maior porque o livro é grande, profeta menor porque o livro é pequeno, entendeu? Nada mais do que isso. É simples assim, tá certo? Vamos lá. Isso do antigo, né? Agora do novo. No novo, a gente tem aí os evangelhos. Os evangelhos, né, são um gênero literário à parte. Qual é a característica dos evangelhos? Os evangelhos narram a missão de Jesus. Grava bem isso. Evangelho não é biografia de Jesus. Não dá para saber pelos evangelhos se Jesus era casado ou solteiro, se Jesus era uma criança obediente ou malcriada. Não dá para saber se Jesus namorou ou não na infância. Ah, Ricardo, fala disso, é um problema. Não, é um problema para os católicos. A gente não é católico, então não é problema nenhum. Mas pelos evangelhos canônicos, São Mateus, Marcos, Lucas e João, não dá para saber grandes detalhes da vida de Jesus, não. Por quê? Porque o evangelho, a característica principal é falar da missão de Jesus, né? Falar do ministério de Jesus, e não uma biografia de Jesus. Ricardo, eu quero saber mais sobre a vida de Jesus. Só quando chegar no céu, porque a gente não tem um livro, né? Nada até agora foi encontrado que realmente fale toda a vida de Jesus, tá certo? Até porque, quando começaram a falar sobre Jesus, foi depois de 70. Então, Jesus morre aproximadamente em 33, em 70 é que começam a escrever aí sobre Jesus. Então, a gente tem quase 40 anos aí, muita coisa se perdeu. Existem os evangelhos apócrifos, né, ou deuterocanônicos, que a gente já comentou, mas não são confiáveis, né? Podem, né, são a fonte de curiosidade, né? Tem o evangelho de Tomé, tem o evangelho de Maria Madalena, tem o evangelho de Pedro, tem o evangelho da infância de Jesus, mas não são fontes confiáveis em relação à historicidade, né? Tem o livro de Atos, que é considerado histórico porque ele narra o início da igreja. Mas lembre-se, não é história, né, como nós conhecemos no português, aquela história fidedigna, que conta ponto por ponto, né? Nós temos aí as epístolas, né, e é incluído de Paulo e as cartas gerais. Esse autor aqui, o Kimmel, ele faz uma diferença entre epístola e carta. A carta seria um texto sem muita estrutura. Por exemplo, Filemão, Judas, né? São textos curtos, sem estrutura. Já a epístola seriam já textos estruturados, né? E aí você tem saudações, você tem um epílogo lá, né? Um prólogo, você tem uma conclusão, né? Um grande exemplo está aí, a carta aos Romanos, né? Mas é uma questão que não afeta tanto o texto, né? Saber se é uma carta ou epístola, mas é importante a gente saber disso. E profecia seria aí o texto de Apocalipse no Novo Testamento, mas profecia entendendo dentro dessa característica, né, da profecia do Antigo Testamento. Apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação dos desígnios. Fala aí, João. 50
Está dando para te ouvir. Chegou a meditação, só dá para ouvir o cara da bala aí, 50 centavos. Consegue digitar no chat? Coloca aí a tua pergunta aí no chat aí, o que você quer falar. Aí a gente consegue ler, se quiser falar aí. Bem, em relação a essas questões de gênero, essas divisões aí que a gente tem, né? Deixa eu fechar aqui. E isso é importante, gente, porque quando a gente começar a analisar os livros, eu analiso de acordo com o gênero literário. Ah, o João vai precisar sair. Tá bom, João, valeu. Então, de acordo, né, com o livro, a interpretação vai ser diferente. Né? Por exemplo, o livro de Apocalipse. Se eu achar que o livro de Apocalipse é igual ao livro de Atos, vai ficar diferente, vai ficar difícil entender a simbologia de Apocalipse. Né? Eu vou achar que vai aparecer um dragão de 7 cabeças no fim do mundo, né? Igual a Caverna do Dragão lá, que aparece o Tiamat, né? E aí eu estou desconsiderando, né, o esforço do autor em tentar me apresentar aquele símbolo. Meu exercício, né, é desvendar, né, o significado daquilo. Ao ler o livro de Eclesiastes e não considerá-lo como sabedoria ou poesia, é achar que ele pode ser literal, e ele não é. Ele é um livro que está falando sobre a vida, fala sobre a vaidade. É até um livro extremamente depressivo, né? Que fala que nada vale a pena, nada é bom, né? Tudo é vaidade e tal. E eu tenho que entender isso. Ou o livro de Cânticos. O livro de Cânticos, gente, é uma poesia e é um livro que fala da relação entre um homem e uma mulher. O que a Igreja Católica fez com esse livro da Idade Média? Alegorizou e usou o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como se fosse uma alegoria entre a igreja e Jesus Cristo. Aí coloca Jesus como noivo e a mulher como a igreja. E não tem nada a ver. Ele fala ali da relação de um homem e de uma mulher. É um texto poético, é um texto que fala de amor, né? A relação entre homem e mulher. E até hoje, até muitos pastores usam o texto de Cantares com essa perspectiva alegórica, o que é um erro, né? Porque o texto não está falando disso. Então, ao estudar o gênero literário, ao entender, né, a importância da língua, né, qual língua foi escrito, isso me ajuda a ir decifrando o significado. Um último texto aí para a gente ter a ideia da importância de entender a língua e o gênero é Jeremias 3,15, né? A maioria das Bíblias traz assim: e vos darei pastores conforme meu coração. O termo pastor, o termo que é traduzido por pastor ali em hebraico, significa governante. O texto de Jeremias está falando sobre o povo ter esperança de que, se eles obedecerem ao Senhor, eles teriam governantes bons e não pastores. E aí a maioria das igrejas pega o texto de Jeremias 3,15, aí no dia do pastor lê lá aquele texto. É um erro de tradução e é um erro de interpretação. Até porque, na época de Jeremias, também não tinha igreja, e o texto não está falando de igreja. O templo judaico é o templo judaico, não é igreja, são instituições religiosas totalmente diferentes, de épocas diferentes. Então, é importante a gente entender isso. Para quê? Para que a gente saiba o que está falando, né? Para a gente tenha certeza, né, daquilo que está falando a partir do texto que a gente escolheu aí trabalhar, tá certo? Então, gente, é isso. Hoje é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Semana que vem a gente começa falando sobre inspiração bíblica, né? Tem um texto aí na apostila. Minha sugestão é que você leia, né? Aí para ter uma ideia, é bom, né? E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar, quer reclamar? Fala aí, tá aberto aí o espaço aí. Sim, não? Eu quero
Professor Ricardo, posso falar? Pode, pode. Francisco, é só para me esclarecer aqui, ficou lá atrás, e aí eu fiquei pensando. O povo que acrescentou as vogais para simplificar a leitura dos hebreus, foi dos hebreus? É isso, é os maçoretas. Beleza. Era isso que eu queria só. Tem na apostila. Tem na apostila, mas eu escrevo no meu caderno também. Tá bom. É tudo escrito no caderno. Não, beleza. Obrigado. Mais alguma questão aí, gente? Não, tranquilo? Então é isso. Ficamos para a próxima aí, vamos caminhando. Qualquer dúvida aí, só mandar lá no grupo. Certo? Então adeus. Tem mais aula hoje? Eu vou dar hebraico. Hebraico não, grego. Eu não sei se vocês fazem grego. Tá. Não. 8h40. Tentei fugir, mas não deu, não. Do quê? Do grego? 8h40. Aqui, minha filha aqui querendo aparecer. Aparece aí, ó. Vai, tchau. Oi! Grego depois... Olha o livro aí. O grego a gente... 8h40, é o segundo tempo, entendeu? Vamos falar a língua estranha. Vai falando mais devagar, tá? Para a gente entender. Ué, eu falei rápido? Não, essa daí... O grego vai ser difícil. É tranquilo, é melhor que o hebraico, né? Meu Deus. É mais tranquilo que o hebraico. Então, valeu, gente. Qualquer coisa, tamo aí. Eu vou... o pessoal que fez Novo Testamento ontem, a segunda aula não consegui gravar, deu problema. Eu acho que eu troquei aqui de notebook, o outro tá ruim, nem ligou ainda. Aí a segunda parte eu não consegui gravar, não vou conseguir mandar para o YouTube. Mas qualquer